Bom dia. O nosso convidado deste domingo é Walter Lídio Nunes, diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense. Ele vai conversar conosco sobre diferentes assuntos e, claro, sobre o maior investimento da iniciativa privada no Rio Grande do Sul. Na história do estado, nunca ninguém investiu 5 bilhões de reais em um projeto. E ele é o comandante desse projeto. Walter, bom dia, prazer te ter aqui. Bom dia, também é uma satisfação estar aqui com vocês. O que é poder para ti? Poder, para mim, é a capacidade que grupo ou pessoas têm de realizar coisas, de fazer transformações, de mudar o mundo, de conduzir coisas ao sucesso. Como é que tu exerce o poder no teu dia a dia? Você comanda uma das maiores empresas do país e um projeto de expansão que é o maior da história do Rio Grande do Sul. Bom, poder pressupõe, para sua eficácia, que tenha-se primeiro uma visão de cenários pelos quais a gente precisa trabalhar e conduzir aquilo que se quer construir. Então, essa primeira visão, e é uma visão não só de curto prazo, uma visão de longo prazo. E, efetivamente, conseguir traduzir as ações de curto prazo na direção de consolidar esta visão de longo prazo. Então, efetivamente, isso a gente só consegue fazer quando se tem essa visão, se tem uma estratégia, um ordenamento tático e, obviamente, pessoas que te ajudem a construir esse O futuro. canteiro de obras hoje tem 8.500, no pico 8.500 pessoas, né? Hoje nós já estamos passando de 9.000 pessoas. Mais de 9.000 pessoas. Você comanda o canteiro de obras de um lado, fica de olho no canteiro, e comanda a empresa de outro, que não parou, segue produzindo. Sim. Como é que é se dividir em duas tarefas tão grandes assim? A minha experiência de vida, sempre eu tive a oportunidade de conduzir essa complexidade de gerir coisas operacionais, de fazer o resultado de uma empresa e, ao mesmo tempo, implementar projetos. Então, isso algo que tu tem que fazer com uma dosagem e administração do teu tempo. Evidentemente que tu precisa, de novo, equipe competente, alinhada, com missões claras, objetivos claros e um acompanhamento, vamos dizer, diário dessa execução dessas atividades. Principalmente a questão do projeto, que tem novidades todos os dias para que a gente consolide o nosso cronograma que está comprometido. Antes de a gente falar do cronograma comprometido e desse projeto de expansão, só fazer aqui uma lembrança. Você tem 41 anos de trabalho ligado à celulose. Você trabalhou no que a gente chama de Borregar, né, que passou para Riocel, que passou para Fibria, que passou para Aracruz. Você, em diferentes momentos, esteve em outras empresas, mas sempre vai e volta, você esteve ligado à velha Borregar. Efetivamente eu entrei... Você conhece esse projeto todo? Conheço. Eu adotei esse setor desde o tempo da escola de engenharia, em que eu me propus a fazer um estágio como forma de completar o meu curso e consegui um estágio na então Borregar, certo? E aí participei aí como estagiário de todo aquele movimento ambientalista. A gênese do movimento ambientalista brasileiro foi feito na Borregar. Foi a primeira vez que a intervenção, através de uma intervenção do Estado, se encerrou ou parou-se por quase 4 meses a atividade de uma empresa. Eu vivi todo aquele momento e, a partir dessa experiência, eu me encantei com o setor de celulose e eu procurei um outro projeto que tivesse implantação, que era o início do projeto Aracruz, que eu peguei na gênese desse projeto, no Espírito Santo, e que se tornou a maior empresa produtora de celulose de mercado do mundo, com construção de 3 fábricas, mais uma outra fábrica depois na Bahia e tudo isso. Então foi uma coisa... E na sequência também adquiriu aqui então Riocel, incorporou a Riocel também dentro da Aracruz, e no momento seguinte começamos a fazer o projeto de expansão aqui no Rio Grande do Sul. Aí houve um momento em que esse projeto foi parado, aí participamos da venda disso para o grupo CMPC, que adquiriu, e com isso fundamos a Celulose Rio-Grandense, e daí no segundo momento eu passei então para dirigir esse projeto no Rio Grande do Sul. O estagiário imaginava que um dia chegaria diretor-presidente? Tu pensava em ser executivo, tu pensava em trabalhar como engenheiro. O que o estagiário pensava lá em 1973? No primeiro momento eu tinha um encanto pela engenharia, como sempre
tive, né? E queria pegar muitos aspectos técnicos, mas à medida que foi se integrando, a cadeia foi subindo. Na Aracruz foi uma experiência excelente, porque tive a oportunidade de estagiar, inclusive no exterior, em empresas semelhantes e tal. Aí a gente foi cada vez se afeiçoando a esse tema, a construção, a modernização das práticas de gestão nesse tipo de empresa e tal. Então, foi algo que gradativamente a gente foi se construindo também na área de gestão. Depois, com inúmeros cursos também de gestão propriamente dita, se integrou a parte técnica que já tínhamos. Tem alguém aqui em Guaíba ainda que estava em 73? Você conversa com essas pessoas, você vai para o chão da fábrica, como é que funciona essa tua relação? Sim, ainda temos várias pessoas aqui que ainda são desta época, tá? Tem pessoas que estavam na empresa na época que eu estagiei, que ainda estão contribuindo, inclusive algumas até no próprio projeto de expansão, pessoas com muita experiência hoje em dia. Então, é uma história. E o grupo da Celulose Rio-Grandense, por toda a sua história, trocou várias vezes de nome, são pessoas extremamente comprometidas com essa empresa. Eles viveram várias histórias, muitas épocas até de situações difíceis e tal. Então, é um grupo extremamente assim alinhado com a empresa, veste a camisa da empresa. Então, essa pessoa que está lá com você, desde 73, né, que te conheceu, hoje, qual é a relação de vocês com a história da empresa? Porque Borregar é um nome que para o Rio Grande do Sul que é meio apagada a história. Sim. Foi fechada, aquela confusão toda, para quem não sabe, nas questões ambientais, e aí tem toda uma situação de que realmente causava um mau cheiro, zona sul de Porto Alegre, não queria saber da Borregar aberta. Foi feito todo um esforço para fechamento da empresa. Ficou uma questão muito antipática para aquilo. Hoje vocês constroem uma obra com um cuidado ambiental rigorosíssimo. Você tem outras experiências, né, em construção de empresas de celulose, e a gente pode falar disso, porque a tecnologia vai crescendo. Já vi você falar sobre isso. Mas o que ficou daquilo? Assim, isso aqui a gente não pode errar. Como é que é a relação hoje com a comunidade? Na verdade, a Borregar, hoje analisando e olhando para trás, ela se plantou, o empreendedor foi relativamente inocente, porque de certa maneira eles aplicaram aqui no Rio Grande do Sul as mesmas tecnologias que aplicam na Noruega. Só que fábrica de celulose lá tem, às vezes, várias gerações, e, por exemplo, o odor que eles criavam era o mesmo odor que criavam na Noruega, como na Finlândia e tal, naquela época. Hoje as tecnologias evoluíram muito em relação a isso. E eles jamais... Diferente lá, a temperatura é muito baixa. Aqui era um calorão, e aquilo. Então, eles não avaliaram, não havia essa visão de que... Então, foi um grande aprendizado. A própria Borregar, Rio Cel, depois, nas suas várias coisas, fez um grande trabalho de resgate da sua imagem. Ela efetivamente hoje tem uma das melhores tecnologias, mesmo a fábrica, essa primeira, a segunda nem se fala, as melhores tecnologias no mundo, coisas que nem... Se eu aplicar os parâmetros ambientais que eu tenho na unidade atual, que está operando, eu fecho a maior produção do mundo de celulose, que é celulose integrada, que é dos Estados Unidos. 80% a 90% das fábricas não atende os parâmetros ambientais que se atende aqui. Como muitas fábricas até na Noruega, Finlândia, não tem, por exemplo, tratamento de efluentes terciário. Aqui se tem. Então, poucas fábricas do mundo têm hoje o que se tem aqui. Isso prova o seguinte, a reação que o setor empreendedor teve a partir daqui, quando eles perceberam que eles criaram um ambiente muito ruim, e aí a reação da sociedade, eu acho que foi extremamente justa, porque não é justificado que a sociedade tivesse que conviver com aquele odor, mas a reação também foi muito positiva. E o que se trabalha hoje em dia, e sempre que a gente procura, aprendeu, que tu tem que trabalhar um conceito de licença social. Tu não pode ficar preso apenas às regulamentações, aos melhores padrões ambientais. Tu tem que trabalhar com a sociedade, com as suas partes interessadas, com a aceitação. Tu tem que desdobrar a tua cadeia econômica, não só do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas também da sustentabilidade social, trazendo o máximo de ganho possível para a sociedade que te circunda, insumos. Os dobramentos têm que ser os melhores possíveis para a sociedade. Ao longo do projeto de expansão, atual, vocês comunicaram tudo à sociedade de Guaíba. Tem alguns transtornos, casos de, por exemplo, mobilidade urbana. É muita gente chegando em Guaíba para trabalhar, para sair de Guaíba. São horários complicados, horários de pico sempre, né?
Esse é o pior problema hoje da comunidade, é onde a comunidade pode sofrer mais nesse momento, é pontual, a partir da construção da fábrica, é só ganhos. O que vocês negociaram nessa licença social, o que a comunidade de Guaíba vai ganhar com a nova fábrica? Bom, eu acho que a licença social ela tem que começar por Uhum. um diálogo aberto, transparente. Evidentemente, fazer um projeto deste tamanho, com todo esse envolvimento, que tem mais hoje de 9.000 pessoas lá, mas fora isso eu tenho no Rio Grande do Sul mais de 12.000 pessoas envolvidas com esse projeto, porque umas não estão localizadas lá, estão trabalhando em algumas unidades acessórias. Então, efetivamente, tu tem que informar para a sociedade que há dificuldades, isso foi dialogado, etc. Então, o que a gente procura? Minimizar ao máximo esses impactos. Então, tem muitas coisas, inclusive eu dependo do poder público, por exemplo, o ordenamento do tráfego, eu tenho que depender do poder público. O que a gente procurou é buscar alternativas para minimizar o problema. Na própria Guaíba, nós fizemos toda uma modificação na estrutura urbana, uma parceria pública-privada, para efetivamente, com avenidas e tudo, que hoje seria um absoluto caos se não existisse. No futuro vai ser uma tranquilidade para a cidade, estas avenidas que estão lá construídas. Estamos fazendo coisas para alimentar a fábrica da BR até a fábrica, uma avenida absolutamente privada, inclusive com viadutos em cima da avenida, etc., para minimizar os impactos. Obviamente, um projeto desse tamanho, que é o maior projeto privado do Rio Grande do Sul, ele tem os seus impactos, mas a gente dialogou, temos comitês de comunidade, procuramos dialogar com a comunidade, temos acesso e boa parte da comunidade concorda com isso. Obviamente, pode ter um ou outro grupo que, obviamente, tem todo o direito de não achar, mesmo que seja momentaneamente, os inconvenientes que o projeto possa trazer. Como eu acompanhei muito esse projeto nas suas palestras e nas conversas que a gente já teve até aqui, essa era uma preocupação que vocês já tinham, né? Vocês sabiam que Sim. teriam que trabalhar a comunidade, né? Essa relação com a comunidade era muito importante desde o início, para impactar de forma positiva. Vocês já conseguem avaliar isso hoje? Fazem pesquisa? Como é que funciona? Nós temos feito as pesquisas de opinião regularmente, até uma forma de acompanhar, e as pesquisas têm mostrado que a sociedade entende que um projeto desse tamanho, evidentemente, tem alguns inconvenientes e tem uma aceitação. Claro, não somos unânimes, Claro. mas nós temos aceitações assim que se aproximam de 80 e poucos % de aceitação da sociedade local com esse tipo de projeto, que até 3 de maio do ano que vem ele está encerrado. Significa que a sociedade está tendo essa tolerância até esta data. Depois as coisas voltam a uma normalidade. No próximo bloco eu converso com Walter Lídio Nunes a respeito de o que é o projeto, o quanto vai representar para o Rio Grande do Sul em termos econômicos essa expansão. O Rio Grande do Sul vai ser responsável aí por cerca de 10% da produção nacional de celulose. Poder RS volta em instantes. Poder RS volta nesta manhã de domingo conversando com Walter Lídio Nunes, da Celulose Rio Grandense, responsável pelo maior projeto privado em andamento no Rio Grande do Sul. São 5 bilhões de reais que estão sendo investidos pela empresa. E teve uma preocupação de vocês, que é a contratação não só de mão de obra o máximo possível local, mas também de produtos locais, alavancar algumas cadeias do Rio Grande do Sul que poderiam contribuir com esse projeto, comprando aqui os produtos, não trazendo de fora. Como é que foi isso? Bom, esse foi um processo que a gente coordenou com as entidades gaúchas, até se formou em função deste projeto um agrupamento das entidades que se chama Desenvolve RS, aonde procuramos fazer uma aproximação com os fornecedores de tecnologia, com os fornecedores gaúchos. E isso foi feito através de balcões de negócio. Nós tivemos aí uns 7 ou 8 balcões que envolveram as várias etapas das contratações, onde o fornecedor de tecnologia apresentava o que ele precisava contratar para formar o seu pacote tecnológico
e aí, na sequência, havia negociações com as empresas gaúchas. Com isso, se chegou neste processo, até nos surpreendeu o número, nós achamos que a nossa ideia era menor, estamos ultrapassando a 1,8 bilhões de reais com contratações feitas no Rio Grande do Sul. Obviamente, atrás de cada contratação, eu estou gerando também empregos nessa cadeia. E dentro desse processo que tu também já mencionaste, a gente procurou fazer a formação de mão de obras e fizemos um programa em inúmeras comunidades no entorno aí de Guaíba, formando mais de 6.000 pessoas. E para as atividades florestais... Mão de obra qualificada era uma complicação, né? Vocês tiveram que formar mão de obra, né? Tivemos que formar para integrar no nosso projeto, porque senão haveria essa disponibilidade. É lógico que sempre vem alguma mão de obra de fora, essa sempre foi uma preocupação, porque eu preciso buscar gente que tenha... Porque quando eu formo a mão de obra, ela me completa o primeiro Sim. nível. Mas a mão de obra mais experiente, ela já tem experiência de 10, 20 anos com atividade. Então, Sim. é uma atividade tecnologicamente bastante complexa. Então, conseguimos fazer esse mix de mão de obra de fora com mão de obra local integrada, tá? E até agora tem se conduzido bem, acho que não temos tido problemas nesta integração. 1 bilhão e 800 milhões de reais, então, giram hoje no Rio Grande do Sul, fora da empresa, contratando outras empresas, é acima do esperado. Vocês encontraram no Rio Grande do Sul quase tudo? Fora o maquinário pesado, imagino eu, a tecnologia pesada que tem, essa é importada, mas vocês encontraram... Eu pergunto porque eu participei de um balcão de negócios, né, lá na Fiergs, onde eu fiquei impressionado. Eu não tinha a menor ideia de algumas empresas que existiam no Rio Grande do Sul que estavam ali ofertando seu serviço para vocês. Quer dizer, o Rio Grande do Sul hoje tem realmente condições de trazer produtos, quase todos os produtos, para uma empresa como vocês estão construindo. Obviamente, nós estamos num mundo globalizado, que muitas coisas vêm do exterior, vêm e tal. Mas o Rio Grande do Sul tem uma alta capacidade de oferta. E o que estamos pegando dessa experiência junto com o Desenvolve RS é criar um processo que entrelace no futuro para novos projetos que vão vir do Rio Grande do Sul, que pratique esse mesmo processo que praticamos com o Desenvolve. Esse é um aprendizado que queremos deixar. E aí potencializa o uso de tudo isso, que muitos fornecedores de tecnologia ficaram surpresos que encontraram no Rio Grande do Sul. Só que muitas vezes não há uma aproximação entre este potencial ofertante ao fornecedor de tecnologia. E os fornecedores de tecnologias, que eles são às vezes globalizados, eles procuram, por exemplo, no Brasil, eles desenvolvem uma rede de subfornecedores e eles, por tranquilidade, não querem mexer nessa rede. Então, forçamos isso. Tivemos que nos provar aonde o gaúcho não era mais competitivo que alguém que eles já tinham na sua lista, e com isso houve esse engajamento. E nós achamos que esse processo, e defendemos isso, que tem que continuar para os novos projetos, seja grandes ou seja médios. 13 de maio de 2015 é a inauguração, será o governador da hora, né, José Ivo Sartori. Mas Tarso, Ieda e Rigoto tiveram contato com o projeto. Foi muito complicado negociar com, no caso aí, 3 partidos diferentes, 3 pessoas diferentes. Como é que foi? Dá experiência para nós de tratar com os políticos locais. Não, eu acho que houve uma compreensão em todos os estágios que passou pelos governos, que eu acho que o nosso projeto foi sempre tratado como um projeto de Estado. E houve essa compreensão pelos governadores em cada etapa desse processo, e todos eles procuraram apoiar que o projeto se estabelecesse no Rio Grande do Sul. Que um projeto desse não é só a parte técnica, eu tenho que levar confiança para o acionista, eu tive que sempre trabalhar a confiança do acionista, é o cara que ele não pode botar todo esse volume de dinheiro com o risco que o projeto não seja implantado no tempo, na coisa, e que dê o retorno que ele espera, é assim que as coisas se movem. Então, sempre foi muito importante esta confiança de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul estaria integrado no projeto. E essa foi uma posição que os governadores passaram, e agora na fase da implantação, o envolvimento do governo do Estado, obviamente, sempre é extremamente significativo dentro do Brasil e do contexto, que o Brasil é um dos piores
O Brasil está na posição cento e pouco no mundo de dificuldades ou facilidades em fazer negócio. Então, efetivamente, se tu não conta com o suporte, com o apoio que um governo possa te dar, tu terias muita dificuldade de implantar um projeto desse tamanho. A situação ambiental. Esta é a mais moderna fábrica do mundo, com rigorosos padrões ambientais. Você me disse que essa fábrica poderia ser instalada, está na frente das fábricas instaladas nos Estados Unidos e boa parte do planeta. O que vocês estão fazendo fora a fábrica de preservação ambiental para que a gente não tenha problemas? Porque no Rio Grande do Sul se criou muito aquele negócio do eucalipto é bom, por exemplo, para secar banhado. Então planta eucalipto. Tem essa cultura. O que se faz para preservar de um lado, para construir as florestas do outro, para preservar a mata nativa? Qual é o trabalho de vocês de meio ambiente? Bom, na parte industrial, obviamente, nós temos a melhor tecnologia do mundo. Hoje, tem fábricas recentemente, há uns 7 ou 8 anos, instaladas na Alemanha, não tem coisa a mais, nós temos mais do que eles, no sentido dessas condições. Então, a melhor tecnologia do mundo está aqui, ambiental e tal, e o setor de celulose no mundo foi um dos setores que mais evoluiu no controle ambiental, até porque foi um dos setores extremamente atacados no passado. Talvez os movimentos ambientalistas a nível de setor, eles escolheram esse e isso aprimorou muito a qualidade ambiental com que esse setor se relaciona com o meio ambiente. Do setor florestal, nós temos aí uma seguinte relação, nós temos para cada, em números redondos, 1 hectare de eucalipto plantado e 1 hectare de preservação. Nós temos hoje mais de 150 mil hectares de área de preservação. Somos o maior privacionista privado do Rio Grande do Sul. Preservacionista privado. Isso, tá. Do Rio Grande do Sul. Quer dizer, ninguém tem essa quantidade de área dedicada exclusivamente à preservação e que há áreas que são intocadas. Tá? Nessa área, então, vai ter animais assim, tipo... Sim. Onça vai aparecer. Até temos na Barba Negra até umas jaguatiricas encontradas por lá. Então, evidentemente que a gente tem já, por experiência e por estudos, isso aumenta todo o bioma, essa interação entre um bioma econômico com um bioma natural. Você fez referência a um ícone da história do Rio Grande do Sul, que é a Fazenda Barba Negra, né? Ela vai ser preservada dentro das características ambientais. É ali um dos trabalhos de preservação grande será a Barba Negra. A Barba Negra. Nós temos a primeira RPPN feita a partir de lei estadual, Reserva do Patrimônio Privado, no Morro da Formiga, que é um morro simbólico, é um morro representativo, que ele representa o fim do Guaíba e o início da Lagoa dos Patos. Então, essa área está totalmente intocada. São mais ou menos 2.400 hectares totalmente preservados, estão praticamente nas suas condições originais. Isso é da empresa, isso dá prejuízo, isso é marketing ambiental. Como é que funciona para o presidente fazer um investimento como esse, onde não vai ter retorno financeiro num investimento como esse? Não, isso basicamente existe toda uma estrutura de legislação que foi criado. No Rio Grande do Sul se aprimorou a legislação para a silvicultura com o zoneamento que foi feito ainda no governo da IED. Então, tudo isso hoje a gente está extremamente adequado. Hoje temos muito mais do que a legislação, o Código Florestal exige, tá? Mas a empresa não vai recuar, ela vai manter essa condição. Uma das brigas que, não sei se a presidência se perdeu, mas a questão do zoneamento no Rio Grande do Sul, aquela faixa de fronteira que se imaginava conseguiria se diminuir para fazer ali grandes florestas renováveis, não se conseguiu, né? Ainda tem aquela observação dos 150 quilômetros de fronteira para empresas estrangeiras realizarem investimentos. Essa negociação segue em nível federal? Tem como mudar essa lei? Porque, afinal de contas, vocês e outras empresas, né, já investiram em outros países aqui ao lado onde não existe isso, né? Na verdade, existem aí 2 leis. Tem essa das fronteiras, tá? Que não é assim tão limitante, que prevê uma determinada quantidade por município, que é possível, tá? O que está impedindo hoje é um parecer da AGU que limita a que empresas brasileiras de capital estrangeiro adquiram terras no Brasil.
Então, essa é uma discussão que ainda tem que ser exercida, porque efetivamente hoje eu deixo de trazer capitais e hoje o país não tem poupança, a entrada de capital estrangeiro é extremamente bem-vinda. A única coisa que a gente propõe, tem proposto, é que haja uma disciplina para esse processo, que não é chegar qualquer um Claro. e comprar terras aqui, dentro de uso de uma base fundiária que agregue uma cadeia de valor econômico no Brasil, isto não é produzir soja para botar um navio para processar fora do Brasil, sim, mas que nem nós plantamos a madeira e processamos aqui, gastamos nosso investimento na indústria é muito maior que o investimento na floresta. Então, isso é uma agregação na cadeia econômica. Se isso é feito no Brasil, dependendo ainda aos interesses do Brasil, da região que ele quer desenvolver, em suma, o Brasil pode criar regras e utilizar o capital estrangeiro, de empresas brasileiras de capital, para desenvolver o país. Alguém pode estar nesse momento perguntando o seguinte, nesta manhã aí, domingo. Para que investir 5 bilhões em um projeto de expansão de fábrica de papel, se o mundo hoje está todo informatizado? Papel é um bom negócio ainda, por quê? Para onde vai essa produção toda? Bom, na verdade, a gente produz um produto antes disso, que é a celulose, e que se transforma parte em papel. Na verdade, a celulose serve para inúmeros produtos no mundo. Quer dizer, hoje, o papel de imprimir e escrever, que tirando o papéis dos jornais, é um papel que, de certa maneira, hoje todo mundo tem, no mínimo, uma resma de papel em casa botando na impressora. Então, isso não diminuiu. E tem-se os papéis higiênicos, os papéis faciais, tem todo um mercado mundial que hoje está atrás desse assunto, inúmeros produtos têm se criado. Inclusive, a partir da celulose pode-se fazer tecidos, por exemplo, uma série de produtos que a celulose... Ou seja, a gente está com uma visão muito limitada ainda, né, que é a visão simplesmente de celulose para papel. Outros produtos sairão da fábrica de Guaíba. Meu caro Walter Lídio Nunes, muito obrigado por estar aqui nessa manhã de domingo conosco. Um excelente dia de descanso, se é que você consegue descansar no seu final de semana, né? Eu vou dar uma olhadinha lá e depois eu descanso. Um bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. O Poder RS conversou hoje com o diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense. Voltamos no próximo domingo com um convidado muito especial. Tenham todos uma excelente semana.